Muito bem, começamos mais um episódio do Lealcast. Hoje um episódio épico, muito especial, onde nós temos a oportunidade, o privilégio de ter uma presença inusitada. É uma figura muito importante que vai nos direcionar como ter um planejamento estratégico, como entender a funcionalidade do marketing. O nosso podcast é voltado tudo sobre licitações e empreendedorismo. E se você quer transformar este conteúdo e replicar no seu negócio, na sua vida pessoal, você está no lugar certo. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative a notificação, deixe um like aí para que o YouTube possa propagar esse conteúdo de grande valor. Hoje, nada mais, nada menos, estamos com uma figura de muito privilégio para nós recebermos aqui no estúdio, aqui na Lealcast, que é um homem que traz inspiração para várias pessoas, que é o meu querido amigo Gilberto Ponce Dias, aqui do município de Pelotas. Ele que tem uma vasta trajetória no empreendedorismo, um homem que vivenciou muitas experiências ao decorrer da sua vida, ele que é graduado em marketing e pós-graduado em gestão. Também ele tem formação em coaching e você que está aqui hoje vai desfrutar de experiências únicas, experiências singulares que vai te proporcionar a viver um novo tempo e alavancar o seu negócio e vivenciar algo extraordinário. Gilberto, é um prazer imenso lhe receber aqui na Lealcast, nesse segundo episódio. Eu creio que o senhor vai contribuir muito para todos aqueles que vão assistir, aqueles que vão ouvir. É um momento ímpar, singular. Na nossa área que nós atuamos, da gestão pública, do direito administrativo, do empreendedor que quer tramitar o seu processo licitatório, e nós vemos hoje, observamos, Gilberto, uma grande parcela que não consegue se planejar, se organizar e fazer uma gestão coerente para tramitar os seus processos, porque eu aprendi algo. Quem planeja sabe onde quer chegar. E quem que gere bem e tem uma boa gestão, ele multiplica aquilo que ele tem. Então seja muito bem-vindo, mas se apresente. Quem é o Gilberto Dias Ponce? Gilberto Ponce Dias. Ponce Dias. Eu nasci na cidade do Rio Grande, aqui do lado de lá da ponte. Eu costumo dizer que é para o pessoal fazer conta que eu nasci na metade do século passado. Então, faça a conta para saber quantos anos eu tenho. Eu tenho uma trajetória de vida de empreendedor, desde sempre. Eu narro sempre que os meus avós, que vieram no final do século XIX para o Brasil, eles trouxeram o espírito empreendedor da família. Então, nós, no meu lado, do meu pai e da minha mãe, nós somos 6 irmãos e todos empreendedores. Tem uma trajetória por um período pequeno, alguns um pouco mais, outros menos, mas todos com uma trajetória pequena na CLT, que é aquele início para a gente poder alavancar o start, porque tu precisa fazer um dinheiro, tu tem que ter uma receita, então passa pela CLT. Mas todos são independentes. Eu estou fora da CLT há 35 anos, quer dizer, eu já tenho metade da minha idade vivendo exclusivamente do meu trabalho, e é uma vida. Eu já trabalhei em feira, já vendi espelhinho, já vendi presépio. Eu tenho uma trajetória realmente de muito trabalho. E eu me especializei nos últimos 35 anos no segmento da alimentação. Então, eu planejei, operei várias panificadoras. Trabalhei aqui em Pelotas, uma das maiores panificadoras que já teve na cidade, e alguns mini mercados. Eu trabalhei sempre trazendo de um ponto A para um ponto B. Alavancando justamente, alavancando para uma perspectiva de crescimento do negócio, tirando de um ponto, né,
de um faturamento para trazer um crescimento não só como economicamente, né, mas também acredito que também no que tange do vínculos empregatícios, empregar pessoas. Gilberto, é interessante que você falou a respeito, desde muito novo, então o senhor está nesse ramo de empreender. Qual foi um dos maiores desafios que o senhor encontrou como empreendedor? Bom, primeiro é Gilberto, tá? Gilberto. Não precisa o senhor, tá? O grande desafio, e é o que a maioria dos empreendedores passa, é que a passagem de empreendedor para empresário. Né? Na hora que tu transforma o teu CPF, ou agrega o CPF dentro de um CNPJ. E aí, a partir daquele momento, tu tem um número muito grande de responsabilidades. Então, no começo, eu venho de uma família muito organizada, tanto por parte dos meus avós, que aventuraram, mas de pai e mãe, do meu avô e minha avó, em que tiveram filhos que multiplicaram na família, e nós vivemos sempre em família. Então, isso ajuda para que a gente possa dar os passos mais seguros de empreendedorismo. Então, eu trabalhava, produzia para mim, sem precisar contribuir em casa. Então, como dizia meu pai, a gente só tinha o lucro. Né? A casa, comida e roupa lavada, a gente, colégio tinha. Então, era só produzir para nós. Então, tu aprende que compra, transforma e vende. Ou simplesmente compra e vende. Né? E vai fazendo isso desde cedo. A primeira lembrança que eu tenho é numa feira livre na cidade do Rio Grande, fazendo trocas de mercadoria. A partir dali eu vim andando, e mesmo no período de CLT, eu estive paralelo com alguns empreendimentos empresarial. Então eu estava na CLT, eu trabalhei na maior empresa de telecomunicações do Brasil por 17 anos, e nesse mesmo período eu tive sociedade com uma indústria de, na época, reator para lâmpada fluorescente de ônibus, né? E alguns experimentos em compra e venda de carro. Então, o passo mais importante foi, no momento que eu saí do CLT em 1990 e vim, é quando tu vai enfrentar o real. Eu saio do lucro e vou para o CNPJ. Aí tu tem que lidar com os 3 pilares, né? Que é o pilar do fornecedor, que é o CMV, o pilar das despesas e o pilar da receita. Eu costumo falar sempre que nada fica de pé se não tiver os 3 pontos de apoio. Então, os 3 são esses. Depois da despesa, a gente vai, né, tem fixo e variável, mas é a despesa, é a receita e é o fornecedor. E aqui, nesse momento, é que tem que dar o grande salto de administração, porque o que passa no caixa do empresário é uma coisinha desse tamanho que fica para ele. Quando a gente está em casa, tudo que é receita, que é sobra da receita, é nosso. Então, a grande passada é sair do CPF e agregar no CNPJ. O que eu costumo dizer também, Gilberto, que é empresa rica e dono pobre, em um aspecto. Por quê? A empresa é o fluxo. A inversão de valores entre, né, o CNPJ, misturar o CNPJ, o PJ com o PF, ali vira uma salada de fruta que, na verdade, você não consegue vislumbrar ali o crescimento e expansão da empresa. O senhor teve essa sociedade, você que está nos assistindo aqui por esse podcast, um homem que tem uma experiência no mundo do empreendedorismo, os seus desafios, as suas minúcias. Todo dia, eu costumo dizer que o empreendedor no Brasil, todo dia que ele acorda, ele está sendo desafiado a subir um degrau. Porque nós estamos no país que, para o empreendedor, é um dos países mais difíceis de se empreender, devido aos seus impostos, aos seus tributos. Mas eu acredito ainda em uma geração de empreendedores com um mindset formado, focado. No nosso mundo hoje do contrato público, falta muito essa experiência de alguns de entender esses 3 pilares que o Gilberto mencionou, que são fundamentais para uma base sólida de uma empresa. Gilberto, preste bem atenção. Quando o senhor tomou esse salto dessa empresa, dessa sociedade, para compor
num ramo que era um pouco, eu acredito que seja um ramo desconhecido para o senhor, um segmento, um nicho desconhecido. Como que foi se deparar com essa primeira oportunidade no ramo que já não era habitual para o senhor? Eu tive vários experimentos, como eu falei, mas no momento que me tornei empresário, eu fui numa indústria de reatores para lâmpada fluorescente em Caxias do Sul. Hoje é uma empresa que trabalha com LED, mas a gente vendia, né? Para Marco Polo, vendia para Nilson, vendia para Caio e vendia. Então, essa passagem ali, tá? Ela precisou da minha adaptação como eu falei, do empresário. Eu tenho que entender como é que os pilares funcionam, né? Então, para mim, foi o primeiro grande desafio. Eu sou movido a desafios. Então, eu tinha essa indústria de reatores de lâmpada fluorescente, eu vendi para os meus sócios na hora que eu saí de Caxias. Quando eu vim para Pelotas, eu botei uma loja de móveis modulados. Saí de um segmento para outro. Mas eu me realizei no segmento da alimentação, que foi nas padarias e no mercado. Nesse segmento é que eu me senti em casa. É um segmento que trabalha muito, porque o dono quem trabalha com alimentação trabalha 24 horas, principalmente na padaria. O padeiro levanta cedo? Não, o dono da padaria não levanta cedo, mas ele tem a preocupação 24 horas, principalmente para quem trabalha 7 dias por semana. Então, esta passagem é que foi, para mim, o grande desafio. Tá? Mas voltando um pouquinho que tu falasse como separa o PJ do PF, o meu avô ensinou uma frase em português, o português carregado que ele era, né? Ele diz assim: nunca gazuca ganhes. Tudo que tu ganha tem que sobrar. E ele dizia mais: nunca mistura a gaveta com o bolso. Olha aí. Mistura o bolso com a gaveta, mas nunca mistura a gaveta com o bolso. Que dica preciosa. Olha, isso é uma mentoria que você está tendo a oportunidade de receber de um homem que tem vivência, de um homem que eu tenho uma admiração e respeito, viu, Gilberto, pela sua pessoa. E aprofundando, né, nesse contexto histórico da sua parte, no empreendedorismo, isso no nosso segmento hoje das vendas para o governo, do público, essa área alimentícia é uma área muito importante, porque eu costumo dizer que todo processo licitatório voltado para a alimentação, ele é um processo de direito administrativo para o bem comum da população. Quantas crianças em instituições públicas precisam de alimentar? Então, quando o senhor se encontrou, o senhor, por respeito, eu também. Eu tenho uma grande estima. Eu sou mineiro, né, Uai? Então, o mineiro sempre é muito cordial nesse ponto. E como que o senhor se enquadrou, se encaixou ali, Gilberto, e falou: encontrei o meu lugar? Porque tem muitos empreendedores que vão assistir e tenta em um segmento, como o senhor tentou em vários outros segmentos, tenta em um, tenta em outro. Mas eu acredito que o importante é não desistir. O importante é avançar. E como o senhor digeriu e virou a chave do mindset? Porque eu vejo hoje, nós estamos falando de quase 50 e tantos milhões de CNPJs ativos no Brasil. 50 e tantos CNPJs que existem no Brasil, mas há apenas 25,3, na verdade, é um dado, de CNPJs ativos. Então, tem uma grande parcela de 50% que parou de empreender no meio do caminho. Então, porque tem empresários, empreendedores ou pessoas que estão querendo empreender, sair da CLT, ter a sua liberdade, qual é a maior dica para ele se não deu certo em uma área, em um segmento, em um nicho? O que ele deve fazer? Primeiro, escolher o segmento pretendido. Eu sempre fiz isso, independente do segmento que eu estive. Então, qual é o segmento que eu quero entrar? Eu quero trabalhar em imóveis, na época, né?
o que eu fiz? Eu fui para Porto Alegre, eu fui para São Paulo visitar lojas de móveis modulados. Eu fiz um papel de um cliente meio oculto, porque eu entrava como consumidor para entender como é que era aquele atendimento. Nas lojas que eu tive acesso, eu perguntei como é que era a dinâmica para atender um projeto, atender a negociação com a fábrica. A partir dali, eu fiz um planejamento. Entra o planejamento. Sem o planejamento, não dá. Então, quando eu escolhi o segmento, eu faço o planejamento, eu tenho que ter a persistência de seguir o planejamento, porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu já pesquisei, eu já verifiquei o potencial do mercado, então eu tenho que acompanhar o planejamento, né? Eu costumo dizer que o planejamento é igual a nota de filho no colégio. Se a gente não acompanhar no primeiro mês de aula, a gente vai ter um sacrifício imenso no final do ano, porque vai ter recuperação quando podia estar de férias. Então, o planejamento é etapa a etapa. Então, onde eu estou naquilo que eu estou querendo fazer. Então, quando eu escolhi o segmento, ou quando eu entrei na sociedade, no caso lá dos reatores, foi baseado na perspectiva de um negócio. O que podia dar, o volume de venda, para quem ia te vender, e qual era o custo da mercadoria vendida. Eu não consigo imaginar eu vender sem não conhecer o meu custo, né? O custo fixo ou variável junto, e mais o meu fornecedor, porque eu tenho que saber o que sobra para poder investir, botar dinheiro, ou para medir o resultado em função do investimento. E aí a gente estabelece o tempo de retorno. Então, se não tiver planejado, não vai. O business plan, que nós falamos numa linguagem mais moderna, Gilberto, que hoje se dissemina muito, né? Eu acredito que ele é muito importante, esse planejamento, porque ele se trata da saúde financeira da empresa. E hoje nós vemos inúmeras empresas que não desenvolvem esse planejamento do seu negócio, de entender o seu custo operacional, de entender o seu fornecedor, de entender como é a funcionalidade. Interessante esse insight que nós recebemos da sua parte, de estudar o mercado, de ir até o mercado, de falar, olha, vou ver como que é a funcionalidade, como é o atendimento, como é o fornecedor, como é a estratégia de venda, como é a estratégia de marketing. Hoje, eu vejo empreendedores, Gilberto, que estão para trás, principalmente das compras públicas. Hoje, tem fornecedores, empreendedores que pararam no tempo e não acompanhou a progressão. A forma que o governo anteriormente tramitava os processos licitatórios, buscavam fornecedores, era totalmente diferente. Hoje mudou o contexto e os empreendedores ainda continuam com aquela mentalidade ainda atrasada. Eu costumo dizer que a sua empresa pode ser pequena, mas a sua mentalidade, seu mindset tem que ser de empresa grande. O que o senhor tem a falar a respeito disso? Pensar pequeno e pensar grande é o mesmo trabalho. Então, por que eu vou ficar pensando pequeno? O que eu preciso é ter esse espírito do eu fazer primeiro diferente. Porque como é que é um empreendedor? O empreendedor vê o que todo mundo vê, mas ele enxerga diferente. Então, ele enxerga oportunidades. Então, ele vai pegar aquela oportunidade e vai transformar aquilo num negócio. Quando ele transforma aquilo num negócio, ele tem que estar atualizado. Ele precisa pensar grande. Ele precisa pensar não em comprar um carro novo do ano. Ele não precisa pensar em comprar uma casa nova. Ele tem que fortalecer o empreendimento dele. Porque a casa acaba sendo uma consequência, o carro é uma consequência. E se ele inverte esse processo, é o que eu falei antes, mistura a gaveta com o bolso. E aí não dá certo. Então, quando ele está acompanhando o desenvolvimento do que ele está planejando, ele vai estar preparado para os altos e baixos que o mercado oferece. Porque tu tem que estar atento ao que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma instabilidade econômica. Mas eu conheço instabilidade econômica 80% ao mês. É uma parcela muito grande. Não era mole. Em 1990, no final do mês, era quase mais do que o dobro, às vezes, do que tu estava negociando.
Então, tu tem que estar preparado, acompanhando o que o mercado está oferecendo, como compra ou como vende. Quem trabalha no segmento alimentação tem uma preocupação muito maior, que são as validades. Né? Porque quem bota uma ferragem, se ele não vender o prego enferruja lá, mas ele vai vender. Tá? Na alimentação, não. O produto tem validade e, além da validade, o cuidado no manuseio do alimento. Porque ele pode estar dentro da validade e ele está condicionado inadequadamente e ele vai ficar fora da condição. E aquilo é um prejuízo. Enorme. É um prejuízo enorme, é um furo. Quer dizer, eu compro um fardo de arroz de quilo e fura um fardo. Se foi 10%. E às vezes o teu resultado não é 10%. E olha, Gilberto, eu tenho clientes na qual nós prestamos consultoria, assessoria, que fornecem no ramo alimentício. E nós vemos uma parte deles muito preocupados com isso que você acabou de mencionar, com o prazo de validade. Porque aquela administração pública faz uma solicitação, ele pega os produtos alimentícios, estocam e a administração pública começa a pedir parcelado e ali vai vencendo o prazo de validade e acaba tornando um prejuízo. Qual a melhor forma desse empreendedor planejar, estruturar o seu estoque, a sua entrega? Existe alguma dinâmica, algo que ele possa aplicar na contingência para não ter esses prejuízos? Porque naturalmente se torna um prejuízo. A compra do produto, no momento da compra, já sei a validade final. Então eu não posso comprar pensando que esse produto vai ficar até o final do contrato. Porque se eu vou ficar com esse produto até o final do contrato e o contrato tiver qualquer tropeço, ele vai chegar no fim, eu faço o que com isso? Eu boto fora? Eu não posso doar? Então eu tenho que cuidar. O certo é tu acompanhar o que tu está fornecendo com as validades e comprar dentro do prazo médio de validade com prazo médio de entrega. Então, se eu tenho produtos que me dão 60 dias, eu tenho que estar com isso no máximo no estoque para 30. Ótimo. Porque os outros 30 é para qualquer contratempo que der. Se eu acompanho a validade, hoje os sistemas me fornecem isso. Né? Eu, quando comecei era na caneta, mas hoje o sistema, quando a nota de fiscal entra pelo sistema do DANF, ela já me traz a validade do produto. Então eu sei o que está vencendo. Então vou lá na prateleira ou no estoque, né? E olho qual é o prazo final. Então isso tem que ser acompanhado. E o acompanhamento do estoque é muito complicado. Você, fornecedor que está nos vendo aqui, você que fornece para o governo, fornece para o setor privado, é um insight muito poderoso entender, Gilberto, essa dinâmica de acompanhar. Hoje, antigamente, você mencionou que era só na caneta ali, na cadernetinha, tem tanto isso. Hoje, a tecnologia veio agregar essa facilidade. Mas o empreendedor, ele tem que acompanhar essa etapa, entender que é uma etapa importante no negócio dele para expansão e crescimento. O ramo alimentício movimenta bilhões anualmente no que tange o setor público. E hoje nós vemos uma demanda contínua, nunca vai parar de ter uma demanda. Pode ter as oscilações quando... lá na década de 90, com a transição do Plano Real, né, nós tínhamos um déficit de inflação que estourou. Hoje o cenário atual também desenhado não está muito favorável, o déficit, a inflação. Mas o empreendedor, eu costumo dizer que a crise é uma oportunidade para crescimento. Crie. É crise. Vira crise, cria. Qual é o afino ajuste nesse momento, esse empreendedor agora que está nos acompanhando, está passando um momento de crise no seu negócio, no seu empreendimento? Qual é o fino ajuste? Primeiro, me fale alguns pilares que ele pode, no sistema organizacional e no business plan dele, conseguir desenvolver. A compra é fundamental. Porque o preço de venda o mercado determina. Né? Então, eu já sei o que o mercado está pagando
principalmente no setor público. Eu sei que o setor público está pagando, então eu tenho que fazer uma boa compra, se a compra não estiver adequada. O cuidado, quando nós falamos do estoque. Eu vou em alguns lugares porque eu vivo. Eu costumo dizer que eu sou um cachorro de igreja. Eu vejo uma porta aberta, eu entro. Eu entro nos negócios, eu passo o olho geral. Eu olho pela cara do empreendimento, eu já sei como é que a situação está sendo administrada. E às vezes eu tenho a oportunidade de entrar em alguns depósitos que eu me apavoro. O cuidado daquela mercadoria que está dentro do depósito. Então, se eu compro bem, tem o preço de venda determinado pelo mercado, eu tenho que cuidar do meu estoque. E o estoque é o cuidado físico, o cuidado de validade. Então, para quem está no segmento de alimentação, ele, além da negociação, ele precisa ter um cuidado muito grande com o cuidado do produto físico e o cuidado de estoque. Porque senão ele se perder nisso aí, ele não dá o passo seguinte. Vai sucumbir o negócio. Vai sucumbir. Interessante, Gilberto. Essa segmentação que você se encontrou, se adequou, viu que é o seu perfil, a sua identidade, foi bem consoante àquilo que você, de alguma forma, tinha alguma expectativa já desenhava atuar de alguma forma nesse segmento, já tinha um desenho na sua mente, assim, falando assim, não, eu acredito que esse mercado do ramo alimentício vai ser um mercado que eu vou alavancar meu negócio. Algum momento você pensava nisso? Eu sempre fui apaixonado pelo armazém. No tempo dos armazéns grandes, que não tinha supermercado na cidade, eu era apaixonado por aquilo. O cheiro de um armazém, o bacalhau pendurado na porta, o saco de feijão para tirar com a concha. Tá? O aroma que tem dentro de um armazém era fantástico. Hoje está tudo embalado, a gente perde um pouco isso. Mas a gente tinha o aroma dos produtos expostos. Isso sempre me encantou. Eu tinha um armazém muito forte, grande, na esquina da minha casa. E eu me criei dentro dessa, tirando os fiapinhos de bacalhau para comer o salgado. E aquilo entrou na minha vida. Desde sempre eu queria ter um empreendimento. Eu não sabia exatamente qual era. Mas eu tive vários experimentos, tive oficina de eletrodoméstico em função do Senai, porque eu fiz Senai. O Senai é uma grande o Senai era uma escola. Eu, com 13 anos, entrei no Senai. E aí fiz 3 anos de Senai, terminou a escola, eu botei uma oficina de manutenção de eletrodoméstico. Então, os experimentos todos, assim. Então, o segmento de alimentação estava na minha vivência. Tá? Eu vou dizer, contar para todo mundo, assim, o meu grande sonho de empresário era ter uma empresa de ônibus. Esse era o meu sonho. Uau. Sonho de criança. Precisava na frota. Ter frota, administração, aqueles ônibus grandes, gostosos, bonitos, mas para isso tem que ter capital. Então, qual é o caminho? Vamos começar por onde se pode. Tá? Então, eu comecei, por acaso, passei pela indústria de eletrônico, passei no móvel, mas era na alimentação que eu encontrei lá de criança o segmento. Então, isso ajudou ter esse feeling de como é que funciona o segmento de alimentação. E isso me trouxe, eu não consigo escapar disso. Eu não consigo. Eu vou no supermercado para passear. O supermercado, para mim, é um lugar de passeio. Sai de lá, compro uma fruta, alguma coisa, mas eu passeio, olho prateleira, olho tudo. O segmento da alimentação me encantou desde sempre. Então, eu enxergo isso como um grande negócio. Agora, tem que ter cuidado. Se não cuidar, não tem jeito. Sucumbe. Olha que interessante compartilhar. Eu sempre digo que no nosso passado, algumas circunstâncias, algumas situações, ela contribui para o nosso futuro. Eu costumo dizer que situações que acontecem no passado, ela te projeta para o futuro. Aquilo que o senhor aprendeu lá como criança, lidando aquela experiência, aquela ambiência, proporcionou futuramente, projetou futuramente, para quê? Para que o negócio começasse, startasse
e começasse a escalar. Isso é muito interessante. Eu costumo dizer, meu pai empreendia, também foi gestor da Andrade Gutierrez. Meu pai trabalhou no Congo, meu pai trabalhou em Angola, na África, geriu. Eu gosto muito dessa parte de gerir, tanto que nós gerimos contratos dos nossos clientes, contratos da nossa própria empresa como empreendedor. E eu costumo dizer que o nosso DNA do empreendedor é um DNA de alcançar e de aceitar os desafios, porque vai ter dia, Gilberto, que vai ter vontade de parar, vai ter vontade de desistir, as coisas não vão se encaixar. E teve esses dias que aconteceu isso. Eu acredito que aconteceu isso na nossa jornada de empreendedor. E como equilibrar isso? Nós temos vários casos aqui na nação brasileira, até aqui no Rio Grande do Sul, vários empresários que tiraram a vida por um momento de crise, por um momento de adversidade, que ele não via mais possibilidade. E como você conseguiu lidar com esses momentos difíceis no empreendedorismo? Primeiro porque eu estava no segmento que me agradava, né? As passagens que eu tive na oficina, que eu tive na indústria do eletrônico, eu tive nos móveis, aquilo para mim foi uma passagem. Foi uma escola, na verdade. Foi uma escola. Eu passei por ali para chegar onde eu queria, né? Então, os momentos difíceis que a gente atravessa, por exemplo, o que aconteceu, que eu não estava mais, não estou empresário o ano passado, né? 2024. Quando teve enchente, se alguém tivesse porta aberta, tinha que fechar, porque a água estava entrando. Quando a gente viveu a pandemia, eu vivi a pandemia com a padaria, onde teve que fazer um corredor de acesso, um corredor de entrada ou de saída, porque os clientes não podiam se encontrar dentro da padaria. Então ficavam lá na rua, passando frio com chuva, e dentro da padaria só podia ter um. Então isso não está no teu alcance. Isso acontece e tu tem que te virar. É um evento. É um evento. E o evento pode ser longo, como aconteceu com a pandemia. Então tu tem que estar preparado para as adversidades. Às vezes não está preparado financeiramente, com caixa, para poder suportar. Aí vem uma característica minha. Eu sou apaixonado pelo estoque. Tá? Então tu tem que gerir o estoque. Mas eu sou apaixonado por estoque. Então no momento de crise, tu para de comprar. Tá a dica aí para você, empreendedor. Eu adorava no tempo das Casas Bahia, da família Klein, que tinha uma frase dita pelo velho Klein na revista Exame, assim: se a Casas Bahia tiver um resfriado, a indústria eletroeletrônica tem uma pneumonia, porque eles trabalhavam com estoque para 90 dias. Tá? Eu sempre gostei do estoque. O fornecedor me dá 15, eu compro para 20. Porque a diferença entre a compra e a venda é o que pode sobrar depois. Mas se eu tiver uma demanda extra, eu estou preparado para a demanda. Esse é muito interessante, porque o empreendedor, ele se limita naquele número parcial, que nós chamamos de número parcial, né? E não se projeta para uma demanda posterior, aquela que já estava pré-programada. E esse insight de entender esse time, de entender esse feeling do momento, de falar, olha, o meu fornecedor me deu para 15 dias, mas eu vou fazer uma projeção para 20. Eu costumo dizer que hoje, no empreendedorismo, só vence quem está preparado. Isso aí é algo basilar, fundamental para o empreendedor entender. E esse insight é tão precioso porque na atual conjuntura, as pessoas estão perplexas por causa da situação econômica e financeira do Brasil hoje. Mas eu vejo isso como uma oportunidade, porque enquanto tem muitos chorando, tem outros muitos vendendo lenço e prosperando, aumentando o empreendimento de uma forma assim grandiosa. E outros empresários, Gilberto, ficam com uma mentalidade limitada, que eu não vou pagar imposto. Se você está pagando imposto é porque você está vendendo.
Concorda comigo? Se tu não paga imposto, tu está correndo primeiro o risco de ser pego pela fiscalização. Hoje, nem precisa mais fiscal, o sistema já aponta. Tá? Então, o imposto não tem escapatória. E o imposto tem que estar no preço. E tem que ser o que eu disse agora há pouco. Quando tu é um empreendedor, que tu não tem um CNPJ, o teu resultado é desse tamanho. Mas quando tu tem um CNPJ, tem imposto que tu não está acostumado a pagar, o teu resultado diminui. Né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Eu vou contar uma passagemzinha dos últimos 10 anos que eu tive no cassino, porque o meu sonho de criança era ter um comércio no cassino, na praia, no balneário do cassino. Rodei a vida toda, morei em várias cidades e fui para o cassino empreender numa padaria modelo de cidade importante. Era uma padaria modelo para aquele lugar, então era... E eu já fui para lá informatizado. Em 2010 eu abri informatizado. Trouxe uma inovação. É muito importante o empreendedor entender que ele precisa se inovar e fazer o que ninguém está fazendo naquela determinada localidade. Naquela determinada localidade. Eu criei uma loja nova, conceito novo de loja, principalmente para o balneário, e informatizado. Pelo informatizado, eu dividi o ano em 4, os 4 trimestres. Então eu tinha dezembro, janeiro e fevereiro. Isso é verão. Que é o momento que está aquecido. É o momento que ele cresce e desce. Dezembro cresce, o pico janeiro desce em fevereiro. Março, abril e maio, pós-veraneio. Assim mesmo que eu tratava. Depois, os 3 meses que um fornecedor me deu o nome, eu adorei, o JJA. JJA. É o junho, julho e agosto, que é o fundo do poço. Na praia. No setor litorâneo, na localidade litorânea. De praia. E depois a gente entra na primavera, que é quando ele começa, o pessoal na praia a limpar a casa, pintar a casa, aparece que já tinham desaparecido no final do verão, eu volto. Eu fiz um gráfico disso e isso era fantástico, eu me deliciava olhando aquilo, porque eu comparava um ano com o outro. Como é que as linhas se mexiam. Tá? Então, vou dar um exemplo. Quando começava a aquecer o veraneio, início de dezembro, eu chamava a minha confeiteira e dizia na quarta-feira para ela, vê a lista de insumos para a gente produzir quinta-feira. Quinta-feira eu produzia o final de semana todo. E aí eu dizia para ela, tu fica de plantão sexta e sábado. Porque se vender na sexta, tu produz na sexta. Se vender no sábado, tu produz no sábado, nós vamos vender no domingo. Agora, eu não posso receber uma demanda e não ter produto para vender. Isso tu só faz se tu acompanha números. Uau. Se tu não acompanhar números, não tem jeito. Então, o senhor projetava o mercado com um estudo dos anos anteriores e fazia uma projeção futura dentro daqueles gráficos. O empreendedor, ele pensa que a performar no mercado é só no que tange aquele ano, o ano vigente. Mas não. Essa análise é importante porque essas variações do JJA, né, do junho, julho e agosto, ele tem que entender porque ele não se prepara, ele acha que vai acontecer um fenômeno. E dependendo da localidade, eu sei porque eu residi em Santa Catarina, Balneário Arroio do Silva, ali no litoral mesmo. Na época, outono, o inverno ali, o fluxo do comércio cai significativamente. Aquece dezembro ali, que as férias, né, a transição para o janeiro. Só que não olhar para esse gráfico no passado do que foi. Mas meu negócio é novo. Faz uma análise mensal, semanal. Começa a anotar, porque eu acredito, Gilberto, que o progresso, o crescimento, a expansão, ela vem através de conhecer e entender
essas movimentações, porque o mercado ele é volátil, concorda? Então tem que ter essa concepção. Eu acho que você que atua, eu forneci o ano passado para o setor público, forneci para o privado, mas cadê os seus números? Cadê a sua aritmética? Vamos falar lá no passado, meu avô falava, minha avó, né? Aritmética. E como que o empreendedor ele precisa de estabelecer? Hoje nós temos várias ferramentas, né, Gilberto? Mas como o empreendedor ele deve tomar isso para ele como uma cartilha? Você vê que isso deve ser uma cartilha para ele seguir essa análise do mercado? Isso não escapa disso. Primeiro ele tem que cuidar do tripé. Sem cuidar do tripé, ele não vai a lugar nenhum. Depois, quando ele cuida do tripé, ele faz a análise do movimento. Eu fiz faculdade de marketing com 54 anos. Uau. Então, eu não fiz faculdade porque eu queria estudar. Eu queria entender onde eu estava. Tá? Então, o comportamento do consumidor que determina o teu negócio. Chove, vou falar de praia de novo. Chove, não chove. Um fim de semana, a previsão de chuva, tu tem que estar preparado. Existe um choro muito grande para quem tem comércio de praia. O verão é uma beleza, o inverno é um inferno. Tchê, tu tem que te preparar para 12 meses. Tu dá férias em julho. Julho não é tão ruim assim, mas tu dá férias no intermediário. Tu te prepara para o verão para não deixar faltar produto. E aí tu faz o teu gráfico do ano. O resultado do ano. E eu fazia mais um detalhe. Eu fazia o resultado do ano móvel. Explica como que funciona um ano móvel. Por que acontece? Se eu tenho uma venda e olhar só o mês de janeiro e olhar mês a mês, eu vou ter uma curva que ele vai para o buraco. Então, eu tenho que estar preparado para o buraco. E quando eu faço móvel, eu fazia 12 meses. Janeiro a janeiro, fevereiro a fevereiro, março a março. Então, eu conseguia sentir o que o mercado fazia. Eu acompanhava o fluxo. Eu acompanhava o fluxo. Então, com isso, tu consegue perceber que tu não vai para o buraco. Ele vai acompanhando uma média. E essa média é que te mantém vivo. Então, tu vai comprar de acordo com a demanda, tu vai cuidar o pessoal que tu tem que ter. No caso do verão, tu tem que ter gente para atender em dezembro, né? Faz os contratos de 90 dias, tu tem que trabalhar com o mínimo de pessoas no período baixo. Então, se tu consegue olhar os números, e isso eu fazia tudo na planilha. Tudo. Eu tirava do sistema, eu importava do sistema, botava numa planilha, eu investia em torno de uma hora e pouco por dia. 6 horas da manhã estava na padaria, abria o computador, pegava os dados de ontem, importava para a planilha, fazia meu gráfico. Hoje tu tem o Power BI, tem o Deskboard, não tem nem graça hoje, tá? Porque a planilha é complicado para quem não entende, né? Ele marca um detalhezinho ali e acaba com a planilha. Mas eu fazia tudo isso em planilha. Tá? Porque aí tu consegue acompanhar. Então eu fazia o ano móvel, fazia o trimestre móvel para poder fazer o planejamento. E aí com isso eu planejava o novo trimestre. Né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E eu fazia o acompanhamento e fazia as previsões. E em cima disso não tem como escapar. Uau. Tá? Eu tenho algumas lembranças assim em casa. A minha casa era em frente à padaria. Então eu tinha acesso remoto ao sistema. E o meu filho era o meu sócio e que acompanhava o período da tarde. E eu dizia, não fecha ainda porque nós não chegamos em tanto. Espera um pouquinho com a padaria aberta que vai dar, nós vamos bater a meta. Tá? Então a gente acompanhava isso. Eu adoro números, né? Não sou estatístico, mas eu adoro números. É importante. E quando, Gilberto, você entendeu que precisava, né, atualizar, foi se graduar em marketing, quando que despertou esse insight, falou, eu preciso ver como é que análise comportamental, né, do mercado, o marketing hoje é algo assim muito grande. Às vezes o empreendedor que está no público, ele acha que ele não tem que ter um marketing, que ele tem que ter um institucional, que ele tem que ter um portfólio, e tem que ter, para trazer uma seriedade. E o marketing também proporciona alcançar vias que você não tem possibilidade de alcançar.
Quando você chegou para o marketing, falou assim, não, eu vou me dedicar ao marketing, vou me graduar, vou conhecer. Foi, assim, um novo ar, né? Foi uma nova experiência. E como que foi adentrar para esse mercado? O vontade de fazer faculdade é básico, mas era muito difícil. Fazer uma faculdade precisava rodar. Como o pessoal hoje viaja de Jaguarão para Pelotas, agora tem algumas unidades locais, mas tinha que deslocar muito. Eu precisava sobreviver. Então eu tinha que fazer uma opção, estudar ou trabalhar. Então eu fiz a opção de trabalhar. Quando eu estava estabilizado, né, porque eu digo, a gente cresce até os 40. Quando a gente passa para 41, a gente é mais passado do que futuro. Então não adianta querer, se eu não enriquecer até os 40, a não ser que aconteça algo muito especial, eu vou passar. Mas eu consigo, e eu cheguei bem nos 40. Tá? Então, eu digo, acho que agora está no momento de fazer a faculdade. Fiz com 54 anos, entrei para o marketing. Aí eu entendi boa parte do que eu fazia. Tanto que eu dizia para meus 2 filhos, e digo para quem não está ainda, se eu tiver a oportunidade de fazer faculdade com 14, o teu tempo de sofrimento diminui. Porque eu fui aprender com 54, o que eu poderia ter aprendido com 18, 19, 20, 21 anos. Não me arrependo, está tudo ótimo. Tá? E aí, quando eu já tinha feito o marketing, eu fiz vários trabalhos, durante a faculdade fiz um trabalho de marketing fantástico com uma padaria que tinha aqui em Pelotas, que era muito grande, e eu me embalei, eu digo, agora já vou fazer pós-graduação em gestão de pessoas e vou me embora nisso aí. Então, a faculdade veio para complementar ou coroar o que eu já vinha fazendo. Mas já se vão 20 anos que eu estou formado. Uau. É uma história. É uma história, né? E esse impulsionamento no marketing com essa padaria, confeitaria, no caso, como que foi esse desafio com essa empresa no que tange o marketing? Me clareou, né? Porque quando tu entende melhor como o consumidor se movimenta, porque tu trabalha por sentimento, né? Vai sofrendo, vai fazendo. Quando tu entra para a faculdade, que tu aprendes as ferramentas de marketing, como é que o consumidor se movimenta. Na época estavam se descobrindo o neuromarketing, né? Fantástico isso, como é que faz? Tu começa a entender. Então, quando tu está lá no balcão, dono de padaria trabalha em balcão, né? Ele está no balcão, conhece quase todos os clientes, tá? Então, quando está lá no balcão, tu começa a perceber como é que o cliente se movimenta. Tu entende isso, tu faz diferente. Tá? E aí vem de novo o que eu falei antes. Eu continuo até hoje sendo um rato de padaria. Eu viajava para qualquer cidade, eu entrava numa padaria, tomava café, olhava o que tinha no balcão, porque se ele está fazendo, está melhorando, eu vou copiar dele. É isso que muito empreendedor, Gilberto, tem vergonha de copiar. Lógico que você não vai fazer na totalidade aquela estratégia, mas você vai se adaptar. E muitos tentam o que o Conrado Adolfo fala, o Thiago da Growth, o pessoal da G4 Educação, que são monstruosos na parte do empreendedorismo, do ensino, que não é reinventar a roda, né? O que muito... lógico que vem as inovações e tudo, mas hoje eu vejo que tem alguns empreendedores que querem reinventar a roda que já que já existe, já está validado, o processo ali de gestão, de vendas, de planejamento. E quando alcança essas ferramentas lá que lhe fez alavancar, lógico, com eficiência, profissionalismo, determinação, que não pode faltar para o empreendedor, porque empreender não é para qualquer um. O mercado não é para qualquer um, porque os desafios são latentes. E tem momentos que, se você não fazer o básico e fazer o básico bem feito, pode ter certeza que a incidência de vivenciar, de poder vivenciar uma situação adversa é muito grande. Eu entendo, Gilberto,
E me fale um pouco do método SOME, que foi um método, né, uma estratégia que você agregou, que é uma ferramenta poderosa para alcance, para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento também para o empreendedor, para os negócios. Como que surgiu esse método? Me conta, eu fiquei curioso para entender. O SOME tu precisa criar um método para estar no mundo digital, né? Tem que ter algo que te diferencie no mundo digital. Porque a gente vender para o vizinho é um jeito, vender para a cidade é outro jeito. Mas vender para um lugar que tu nem sabe onde o pretendente está, tu tem que ter um método, tem que mostrar. E eu andei pesquisando esse tempo e eu digo, um planejamento, o que é? Relação de sonhos, do S. Uau. É a relação dos objetivos, SOME, as metas, então, SOM e o E de estratégico. Olha que interessante. Então, eu tenho o sonho, o objetivo, meta e o estratégico. Como é que eu vou operar tudo isso? Porque se eu sonho o que eu quiser. Mas eu juntando os sonhos, eu vou determinar os objetivos. Quando eu tenho os objetivos, eu estabeleço metas. E quando eu estabeleço metas, eu tenho que fazer estratégia. Se eu não tiver estratégico, eu não chego a lugar nenhum. E aí o pessoal diz, mas estratégico só para gente grande? Não. Se não fizer estratégico, não vai. E vou dar uma outra passagem. A minha vida toda é número de planejamento. Do jeito que eu aprendi, eu fiz. Eu casei com 23 anos. Tinha uma mulher fantástica e que nós planejamos que só teríamos filhos depois que a gente tivesse uma casa e um automóvel. Era o básico, porque nós não queríamos, como muita maioria, quer que os filhos passem por algumas situações que a gente passou, tá? 10 anos de casado, eu tinha casa e carro, veio o primeiro filho, logo em seguida veio o segundo. E nós estabelecemos que com 50 anos de idade, estou te falando com 23 anos, com 50 anos de idade a gente parava de construir no sentido assim, vamos comprando, vamos fazendo, vamos 50, para depois a gente desfrutar o que viesse. Tá? E eu tenho orgulho de dizer que nós os dois conseguimos fazer o que a gente queria. Tá? Infelizmente, depois, a minha esposa faleceu já com 67 anos, mas faz parte do ciclo da vida. Mas a gente estabeleceu metas. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 13 anos de idade. Naquela época a lei permitia, A lei permitia carteira de menor. E um dia eu estou lá sentado na empresa que eu trabalhava, com 23 anos, e os colegas novos que estavam entrando diziam assim, porque daqui a 35 anos eu estou aposentado, naquele tempo se podia pensar nisso, e eu fiz uma conta de como me aposentar com 48. Não, eu não vou me aposentar. E mudei todo o meu plano de vida. Com 40 anos eu saí de onde eu estava trabalhando. Porque eu queria uma vida diferente, porque eu não queria aposentadoria. Na verdade, Gilberto, é sair do conformismo, né? Da zona de conforto e alçar voos maiores. Porque tem pessoas que vão nos assistir nesse podcast, estão nos assistindo, que ela está insatisfeita, frustrada, paralisada, estancada, sem sonhos, porque ela não determinou ou teve essa perspectiva, essa visão que você teve de falar, não, chegou, agora é minha hora, agora é minha vez, eu vou idealizar, eu vou planejar, eu tenho meus sonhos, meus objetivos, a minha meta, eu vou traçar uma estratégia para que seja exitoso. Então, eu acho fantástico da sua parte poder compartilhar, né, o senhor como mentor também, para despertar, virar a chave de pessoas, porque eu digo que o mentor, ele transmite as suas experiências, a sua metodologia, a sua estratégia, as métricas adequadas. E quando se deparou com esse cenário de falar assim, não, agora eu vou, como se diz, agora eu vou apertar o cinto e vou adiante. Houve
objeção em algum momento por parte? Porque tem empreendedor que ele comenta o sonho dele com as pessoas que estão em volta e geralmente vem uma objeção. E ele acaba paralisando. Qual é o conselho que você pode transmitir, Gilberto, nessa vivência sua empreendedora para essas objeções? Primeiro, eu estou certo do que eu quero. Não que eu tenha razão, nem que esteja definitivo. Eu percebo a oportunidade e eu quero entrar nessa oportunidade. Tá? Nessa oportunidade que eu entrei, eu sigo o que está preparado. E quando eu torno isso público e eu participo desse sentimento que eu tenho que compartilhar para que eu possa ter compromisso, na hora que eu digo para ti que eu vou fazer, eu fico com vergonha de dizer para ti que não fiz. Então, no momento que eu compartilho o que eu estou pensando, o meu sonho, eu assumo a responsabilidade de fazer. Então, quando vem as objeções me servem como um alerta. Eu costumo dizer assim, se alguém te trouxer uma crítica, tem gente que não gosta de crítica, tá? Se alguém te trouxer uma crítica, ouve. Porque ele está dando o ponto de vista dele. Ele está enxergando talvez o que tu não estás enxergando. Eu trabalhei um bom tempo no setor de reclamações da empresa que eu trabalhei. Tá? E eu dizia que o melhor cliente é o que reclama, não é o que elogia. O que elogia é meio passional, ele gosta, tem outros motivos para te querer bem. O que reclama, ele está te mostrando o ponto de vista dele. E às vezes outro está te dizendo o rumo que tem que fazer. Então eu sempre ouvi quem me criticou como uma ferramenta para me trazer no aprimoramento que eu quero fazer. Tá? Então, quando eu cheguei no momento, eu parei, eu me aposentei em 2003, tecnicamente. Parei de contribuir na INSS e comecei a receber. E trabalhei até 2022, junto com meu filho. Tá? Por que eu não parei antes? Porque eu não consegui fazer o que eu estou me propondo a fazer hoje. Eu não encontrava o caminho. Eu dizia assim, ainda digo hoje um pouco, mas eu dizia, eu tenho que compartilhar o que eu construí. Eu não posso enterrar comigo o meu chip. Esse meu conhecimento tem que ser compartilhado. Eu fiz muito acerto que serve de inspiração, mas fiz muito erro que as pessoas têm que evitar. Esse ponto é importante, Gilberto, porque nós vemos tantas histórias inspiradoras. Michael Jordan, ele errou mais cestas do que acertou. Só que as pessoas, a tendência psicológica de entender que o que conta é somente o sucesso, os acertos, os louros. E essa parte da crítica é um aspecto importante. E os erros construiu não só o empreendedor, mas o caráter também, eu acredito, né? Ah, com certeza. Porque quando tu planeja e algo não sai ou sai atrasado, né? O teu passo está atrasado, quer dizer, tu planejar se algo não aconteceu, tu tem que olhar aquilo ali como um momento de reflexão. Se eu planejei e não estou conseguindo realizar, o que é que está acontecendo que não está deixando alcançar o que eu desejo, que é o planejado. Tá? Então, quando eu passo por esse desconforto, eu tenho que estar preparado para poder enfrentar esse desafio que surgiu, não planejado. Tá? Porque o estratégico é justamente isso, né? Eu olho o que eu preciso fazer para não passar naquela situação. Falei da pandemia, falei da enchente para nós os gaúchos, porque não está previsto. Pode acontecer? Pode, mas a gente não prevê isso aí. Então a gente tem que estar preparado para uma situação adversa, mas tu vai tocando aquilo que foi planejado. E quando aparece, tu tem que estar pronto
para reagir imediato, tem que agir imediato. É interessante esse ponto de vista. Eu residi na Suíça durante 1 ano. Eu vi a mentalidade do empreendedor suíço para o brasileiro. O suíço ele é muito, ele trabalha muito com imprevisibilidade. Ele sempre faz algo no seu segmento, no seu mercado de atuação. Ele já prevê e precavê todos os episódios, eventualidades que possa acontecer ao decorrer do seu empreendimento, do seu negócio, do seu business. E isso é importante. O que acontece? Dentro dos contratos públicos, existem recursos que são federais e depende de um trâmite, seja uma emenda, enfim. E o empreendedor, Gilberto, ele não usa da estratégia de saber que ele pode ter um atraso, que ele pode sofrer, assim como no privado, pode surgir uma inadimplência que pode, durante um período, que pode afetar. Esse método, o SOME, de promover o sonho, o objetivo, a meta, a estratégia, ela se adequa em qualquer cenário do empreendedor e também na sua vida como num todo. Porque nós vemos hoje pessoas parando, desistindo do meio do caminho de empreender. Eu conheço hoje pessoas que começaram num gás e reduziram porque não estavam achando, no achismo, né? Axiologia, que eu costumo dizer, Gilberto, que ia ser a mil maravilhas empreender. E não é. Qual que é a diferença de ter uma estratégia, de ter um método e de caminhar ali à deriva? É como se diz, deixa a vida me levar. Essa música faz parte da minha palestra, a música, né? Eu uso ela, deixa a vida me levar. Primeiro, assim, para tu seres um empresário, tu tens que ser um empreendedor. Eu não preciso ser, eu posso ser CLT e ser um empreendedor. Provavelmente teu pai foi um empreendedor, trabalhou numa grande empresa e ele alcançou espaços maiores porque ele tinha um comportamento empreendedor. Então, o empresário precisa ser empreendedor. A gente tem, historicamente, empresas que desapareceram porque a segunda geração não era empreendedora. A primeira geração foi empreendedora. Nós temos N casos aqui em Pelotas, está chegando há pouco, mas nós temos N casos aqui em Pelotas, empresas que sumiram e outras que ainda vão sumir, porque a primeira geração foi empreendedora e a segunda geração não foi empreendedora. Tá? Então, na hora que ele usa o planejamento, e aí vem o método SOME de novo, quer dizer, o empreendedor, ele tem um sonho. Esse sonho está listado, vários sonhos. O meu era de ter uma empresa de ônibus, era um dos meus sonhos. Tá? Na hora que eu tenho o sonho e que eu começo a ver como eu posso alcançar, realizar o sonho, então eu começo a criar os objetivos. Quando eu tenho objetivo, eu tenho método. Quando eu tenho método, eu vou para o estratégico. Então, se eu não tenho, qualquer empresário, qualquer segmento, ele precisa ter isso. Então, se ele é um empreendedor, ele segue o que está planejado. E os altos e baixos faz parte. Vou para responder do quem trabalha para o setor público. Tá? Hoje vender para o setor público é até bom, porque antes não sabia nem quando ia receber. Hoje a verba está empenhada de um jeito ou de outro, ela vem, mas antes ela não vinha, viria ou não. Né? Então, na hora que eu tenho uma instabilidade de receber, eu tenho que estar preparado para aquilo. Eu falei da compra fornecedor de 15, tem fornecedor de 30 dias, então eu tenho que estabelecer esse fluxo de caixa, porque eu tenho que estar preparado para honrar primeiro o meu funcionário, depois o meu fornecedor e depois o governo. Se eu não honro o meu funcionário, ele me deixa mal e eu não tenho como atender. Se eu não honro o meu fornecedor, eu não vou ter mercadoria para vender. A mão de obra, né? A sua mão de obra. Meu fornecedor, que é o meu funcionário, que é a mão de obra. Eu não tenho o fornecedor,
Normalmente quem trabalha na alimentação é o atacado, né, o distribuidor, e depois o governo, porque o governo sempre é o resultado da venda. Eu não inicio devendo para o governo, eu só fico devendo para o governo depois que eu vendo. Então o governo é o último a receber. Primeiro é o funcionário. Ele está lá no primeiro dia de trabalho, ele tem que receber no final do mês. Então eu tenho que honrar isso. Então, na hora que eu estou preparado para isso, eu vou tranquilo. E essas baixas, se eu tenho o espírito e o comportamento empreendedor, eu estou preparado para isso. E aí, de novo, aquela história da família. Tá? Se a família não entende o teu projeto, tu não consegue vencer. Porque trabalho diferentes. Outra passagem minha, na minha casa, quando eu conheci a minha namorada, e depois que nós casamos, a minha casa era orçamento único. Hoje eu sou viúvo, tenho 2 filhos e netos, e nós continuamos com orçamento único. Uau. O dinheiro que cada um produz está ali, mas a gente tem como salvar um ao outro, porque nós temos um orçamento único. É importante o gerir, né? Essa cultura de unificar, porque hoje nós vemos uma cultura, o esposo é empreendedor, a esposa não é, o seu atua numa área, no outro, não, é seu, o que é seu, o que é meu e ponto final. Nada contra quem usa essa metodologia, essa estratégia, se dá certo, mas eu entendo que quando se compõe, principalmente o empreendedor, porque ele começa a enxergar de forma diferente. E esse aprendizado, ele vem de um foco que foi a determinação de falar assim, não, eu vou vencer como empreendedor, eu vou proporcionar. Porque é o que o Jonas nos ensina, né? Primeiro por nós, pela nossa família e depois pela sociedade. E eu tenho muito orgulho de falar isso. No que tange no setor público, nós fazemos primeiro por nós, pela nossa família e para o bem comum da população. O empreendedor, na sua totalidade, todos têm essa funcionalidade, eu acredito. E é importante, Gilberto, salientar isso. Eu acho magnífico da sua parte compartilhar tantos insights de uma pessoa que tem experiência no empreendedorismo, porque chegar até essa etapa tem, como se diz, queimou muita lenha. E ver é acompanhar essa atualização, que tem empreendedores que ficou para trás. Todos os dias você busca se atualizar no mercado, você busca acompanhar as atualizações do mercado, sempre que surge algo novo. Eu comecei a falar sobre a minha aposentadoria em 2003 e depois a minha parada em 2022. Sempre foi o meu sonho compartilhar os acertos e os erros, como eu falei, tá? E eu fazia um tempo que eu estava procurando um jeito de fazer isso. E aí eu entrei para dentro do Instagram e comecei a assistir várias propostas, né? Tem uma proposta que me interessa bastante, né? De palestra, né? E quando eu encontrei o Jonas, né? Eu chamo de JK. Jonas Castro, para quem não conhece, que é mentor tanto meu quanto do Gilberto. Eu uso, porque na hora que eu boto na minha agenda, todo mundo que é da minha relação do Jonas é JK. Então, eu preciso de qualquer coisa, eu acho lá no JK. Então, eu coloquei dentro para mim, eu digo, eu tenho que compartilhar isso. Como é que eu vou compartilhar? Aí entrei para o mundo digital. Eu sou do mundo da informática desde o começo, porque na empresa que eu trabalhava, a tecnologia sempre de ponta. Eu tive um computador em casa em 82. Uau. Era algo de luxo, algo altamente luxuoso, né? O boot era feito num cassete, tá? Mas eu já tinha casa. Então, a convivência com isso. Só que migrar desta tecnologia para a comunicação digital, para mim, foi um troço monstruoso. E eu entrei em outubro, final de novembro, início de outubro. Comecei a ter que entender palavras. Então, eu estou lá assistindo uma aula
e aparece uma palavra nova que eu não sei o que é, eu vou lá no Google, pergunto e já fiz o meu compilado. Olha lá, o LTV, Lifetime Tudo, Value. LTV, CTA, Insights e não sei o que, tudo mais. Eu fiz, eu andei até distribuindo para a turma nova que vai chegando, eu dou de presente, aquilo ali é meu, porque foi um jeito de eu me encontrar. Então eu entrei num vocabulário novo, eu preciso me adaptar, mas eu estou seguindo o que eu gostaria, que é compartilhar. Ainda não estou compartilhando como eu gostaria, tá? Mas eu vou chegar lá. Tá? Então... Progresso é construído, né, Gilberto? Com paciência. Não adianta queimar etapas. Não tem, não dá. O empreendedor, porque tanto nesses aspectos, queimar essas etapas é algo que, infelizmente, esse anseio, essa ansiedade, que nós vivemos hoje numa geração imediatista, que querem tudo para ontem, de forma acelerada, não cíclico e nem cronológico. E interessante esse insight de falar, de entender, de reconhecer que precisa se atualizar. Mas me conta, como é essa jornada de compartilhar como escritor, compartilhar o conhecimento através da literatura, que o brasileiro ainda precisa se adequar e entender que ele precisa ler mais para crescer mais, mas também não só ler, mas aplicar o que está sendo consumido através do conteúdo literário. Me conta como é que essa jornada de escritor, de propagar esse conhecimento através da literatura, já te parabenizar, né? Tá com 2 compêndios aqui, aqui conosco aqui no podcast. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, trazendo empreendedorismo e chamando, na verdade, quando um call to action, né? Chamando para ação. Né? Eu digo que o que eu conheço, se eu não compartilhar, não serviu de nada. Se eu ler e não compartilhar, não serviu de nada. Eu só gastei meu tempo. Então eu tenho que ler e compartilhar. Então a leitura é importante para que eu tenha condições de compartilhar. De novo, eu entrei para o movimento em outubro, nem pensar de aceitar um convite, fazer um podcast. E com tanto conhecimento. Com todo conhecimento. Por quê? Porque eu sou um cara de origem técnica. Eu sou um técnico de Senai, depois fiz escola técnica. Tá? Eu sou um técnico, e o técnico não é muito de ficar conversando. Não é muito bom de oratório. De oratório. Eu costumo dizer que se eu tivesse feito direito, ia ser um péssimo advogado, porque eu não tenho como fazer debate. Ainda não aprendi. Mas eu já vou evoluir. Eu fiz aqueles 21 dias do desafio, e o desafio de 21 dias fazendo live ao vivo. E destravando. Destravando, para poder estar aqui conversando, olhando para a câmera ali, dando um recado. Isso precisa de etapas. E essas são as etapas que eu fui vencendo. Então, hoje, eu já estou preparado para compartilhar de forma de mentor toda a minha carga de conhecimento. É o empacotar o conhecimento e transmitir. Para o mentorado. E que interessante, Gilberto, esse start no mundo digital. Hoje, 99% dos processos licitatórios que são tramitados são todos online, é um mundo digital. O governo hoje compra de forma digital, ele tudo mudou. E quem não se adequa, quem não se moderniza, não se atualiza, ele fica para trás, não é verdade? E interessante, me fala mais sobre as autorias, os livros. Eu tenho a dança no meu sangue. A minha avó dizia, isso está aqui, né, no capítulo que eu faço parte desse livro aqui, que se uma tampa de panela caísse na cozinha, o movimento da tampa no chão fazia eu me mexer. E eu, quando vejo meu neto de 1 ano e pouco fazendo isso, não tenho a memória de 1 ano, mas eu vejo que eu comecei por ali. Então a dança está na minha vida desde sempre, assim como o empreendedorismo. Tive a oportunidade
de frequentar os bailinhos de garagem e conhecer uma menina que gostava de dançar. E nós dançamos por 47 anos. 47 anos dançando? Dançando os dois. Tá? Até ela nos deixar fisicamente, né? Aí eu fui convidado, aí eu entrei pro movimento da dança. De novo, assim como eu tô aqui, eu estava aqui. Movimento da dança. Eu fiquei viúvo e eu tinha que encontrar um escape. Um começo novo. Eu não gosto da palavra recomeço. Um começo novo. E fui para uma escola de dança. E descobri na escola de dança a oportunidade de conviver com pessoas que só saem para dançar. Os workshops de dança. Aí fiz circuito de navio, fui dançar na Paulista, em São Paulo, no meio da rua, num evento. E aí me convidaram para contar a minha história. Então, nesse livro aqui, eu tenho no meu capítulo, eu conto a minha história na dança. É uma história, uma narrativa. Uau. Tá? Foi legal, o lançamento foi em São Paulo, uma festa. Aí encontrei o Fernando Tepacê, e o Fernando disse, pô, vamos fazer a tua palestra escrita? E aí foi um desafio bastante importante, porque aqui é uma narrativa, aqui é uma metodologia. Uau. Tem que escrever uma palestra. Quem lê tem que entender aquilo como um conteúdo técnico. Foi um desafio bastante importante. E então eu saí desta e fui para esta. Aqui eu falo a história da dança. Aqui eu falo no capítulo uma dor muito grande dos empresários. Admite e demite até quando? Admite e demite até quando? Tá? Tá. Você levanta um pouquinho isso para que a gente possa visualizar a história da dança. O senhor conta a vivência conjugal, onde conheceu a esposa, que construiu uma história vitoriosa até que ela cumpriu o seu propósito aqui na Terra. Isso é uma coisa que eu acredito muito em Deus. Exato. Eu acredito no propósito. E aqui é o desafio do autor palestrante, que é transformar uma metodologia e uma estratégia, né, Gilberto? No caso, se transforma o teu conteúdo numa palestra escrita. Porque fazer um podcast é fácil. Para mim é fácil. Né? Agora, escrever um podcast é complicado, porque tem um diálogo. Tem o diálogo. Tem um diálogo. E eu tive que fazer isso mesmo, não tendo diálogo, mas dentro de uma metodologia. Então, transformar isto numa palestra escrita. E com o conteúdo de dor de grandes empresários. Admite e demite até quando? Olha, esse ponto é importante, porque os empreendedores têm medo de demitir, enfim, é muito importante. Mas nos conta mais, Gilberto, a respeito. Então, assim, eu passei, isso está no livro, que está à disposição nas livrarias da cidade, na Vanguarda de Rio Grande e Pelotas. Eu passei aconteceu comigo, quando eu fui admitido, com 23 anos na empresa, maior empresa de telecomunicações do Brasil, tá? Na época, e eu fui admitido ali e fui largado dentro do ambiente. Eu vinha de um curso técnico e o responsável pela área abriu a porta, mostrou, aqui é o setor que tu vai trabalhar, aplica os teus conhecimentos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E aquilo ali foi uma dor fantástica. Eu não conhecia ninguém, não conhecia nada daquele ambiente ali. E eu peguei aquilo como uma bandeira para mim. A partir da minha entrada, todos que entraram depois de mim, não era a minha função, eu mostrava como é que o processo acontecia. E trouxe isso para a vida. E fiz isso em todos os lugares que eu passei, né? Mesmo dentro da Embratel, que foi o período que eu trabalhei ali, nos 17 anos. Trabalhou numa grande empresa, uma grande empresa, né? E era uma grande empresa na época, agora não existe mais, né? Foi trocado o nome. Mas era um conhecimento muito grande. E eu fiz isso em todos os lugares que eu passei, dentro da empresa. Depois, quando eu vim para o mundo corporativo, que eu me tornei um empresário de fato, eu fazia isso com quem eu trabalhava. Então, para diminuir essa dor, só com treinamento inicial, que eu chamo. Para acabar com o admite, não acabar, mas diminuir o admite e demite, tu tem que alinhar os propósitos dos dois lados.
Quem está procurando emprego é porque precisa. E às vezes ele pega qualquer coisa. E o empresário tem uma vaga, ele tem que ser preenchida. Ele não pode pegar qualquer coisa. Ele tem que pegar alguém que vá produzir. Então ele tem que ter um alinhamento de propósito. E isso é o mais difícil de fazer. Então eu trato desse assunto, admite, demite até quando. Então é bem legal o conteúdo. E quem tem acesso ao livro também é importante. São 25 coautores. Bom. Com conteúdos, alguns que se assemelham, mas é bom de leitura, porque nenhum capítulo tem mais que 7 páginas. É um livro bem dinâmico. É bem dinâmico. Tá? Eu digo, eu passei agora por um circuito, fim de semana passado, um circuito de autógrafos, Bagé, Pelotas, Rio Grande, e a gente, na hora de apresentar, diz assim, é um livro que em 25 dias tu lê. É um capítulo por noite, está lido o livro. E é muito importante essa personificação do ensino, do treinamento para quem está chegando na empresa como funcionário e a visão do empreendedor. Porque o êxito, o sucesso está em formar a cultura, que eu costumo dizer, o empreendedor, o CEO hoje, né? Hoje é CEO, mas vamos falar o dono da empresa, implantar a cultura da empresa dele no funcionário. Não é simplesmente jogar ele dentro da empresa, porque é tudo novo. Ele não conhece o sistema organizacional, a cultura, a estratégia, o desenho do movimento comportamental da empresa dentro do mercado. E isso que você, Gilberto, conseguiu inserir e transmitir aí também no livro, aí neste capítulo, é enriquecedor. Porque hoje o que nós temos de funcionários frustrados, deprimidos, hoje falamos muito da síndrome de burnout, né? Porque ali ele acaba querendo fazer muito e produzir pouco, porque não está no fazer, mas sim no produzir. Porque fazer é um ato, mas produzir é um resultado. Eu enxergo com essa concepção. E hoje, transmitir isso, nós temos hoje na nossa região da costa, né? Muitas empresas que carecem, Gilberto, desse treinamento, implantar essa cultura que poderiam ser bem-sucedidos. Eu chamo de treinamento de acolhimento. É um momento que tu vai sintonizar, de novo a palavra propósitos, propósito de quem precisa, um propósito do que a empresa precisa. Tá? Hoje, ninguém mais entra numa empresa pensando em se aposentar. Essa fase já foi. Tá? Isso foi lá no tempo do meu pai, quando entrou na Swift, mesmo assim, a Swift fechou e ele ficou a ver navios, né? Que foi ótimo, que ele foi para o mundo empresarial. Se tu não está preparado para enfrentar essa situação, né? Então, o que acontece? Se eu trago um novo para dentro da empresa e eu não conto para ele como a empresa funciona, o que eu espero dele? Porque o feedback só existe se eu combinar antes. Porque o feedback eu preciso dizer para ti de acordo com o teu comportamento dentro daquilo que foi combinado. Né? Então, se eu trago para o candidato o que eu espero dele, como é que a empresa funciona, ele entra na empresa produzindo bem. Então, eu posso investir, dependendo do tamanho da empresa, 1 semana de treinamento. Se a empresa for grande, um pouco mais. Mas não é o treinamento que ele vai lá manipular uma máquina, porque isso aí está no conhecimento técnico. É como ele vai viver dentro da empresa. E com a expectativa de mostrar isso para ele, que a passagem dele tem que ser importante. Porque ele vai contribuir e a empresa vai contribuir com ele. A gente não fica mais, então, o momento que eu aprendo, eu contribuo, a empresa me ensina e eu cresço. Tá? Eu posso sonhar em altos salários se eu tiver a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, mas se eu trabalhar na padaria da esquina, no mercado da esquina, a empresa tem um tamanho. Então, que se eu fizer um bom trabalho, eu desenvolver meu conhecimento, as oportunidades do mercado vão ser importantes.
Então, se eu faço um bom treinamento de boas-vindas, eu tenho um resultado com uma empresária melhor, e aquele que veio trabalhar comigo, ele vai ter um crescimento e vai contar a história depois, né? Vai contar a história. Vai contar a história. Eu trabalhei naquela empresa e eu tive uma oportunidade fantástica. Então, isso só acontece se os propósitos estão alinhados. Porque o empreender no CNPJ dos outros, né? A oportunidade de começar, de desenhar, de ver como que funciona o mercado. E Gilberto, hoje tem, né, o Instagram do Gilberto aí. Segue ele, você empreendedor que precisa de trazer essa cultura para a sua empresa. A mentoria dele vai alavancar, vai lhe oportunizar esse crescimento e essa gestão, esse planejamento com o método SOME, né, que fantástico. Sonho, eu costumo para o empreendedor. Gilberto, eu sou um sonhador. Isso que nós estamos vivenciando hoje é um sonho. Foi um objetivo, definir a meta e viemos com uma estratégia. Hoje, dentro do mercado, hoje, né, das licitações, nós construímos algo. Mas eu construí algo, Gilberto, nos momentos mais adversos da minha vida, em não desistir, em traçar esse rumo. As experiências, como você correlatou, de perseverar. Eu lembro que eu comecei a dar consultoria. Eu tinha um notebook e uma mesa de plástico. Mas eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta e eu tinha uma estratégia aqui. Então, é tão inspirador, Gilberto, poder compartilhar com respeito. Eu chamo de senhor porque eu tenho um respeito, isso vem lá da minha família. Lá, meu avô foi empreendedor, meu avô tinha 3 carvoarias que funcionava, fornecia para os altos fornos, e foi um homem bem sucedido, comprava terra também, plantava, foi agricultor. Eu trouxe isso, eu fiz isso até, fiz lá no DTF, né? DTF, do financeiro, né? Desbloqueando o termostato financeiro, e me trouxe uma concepção, e eu fico admirado de ver pessoas, Gilberto, como o senhor, que transmite esse conhecimento, transmite as dores, as alegrias, o sucesso, os fracassos, porque o fracasso, eu costumo dizer que não é para te estancar, o fracasso te ensina. Ensina. E como o Gilberto hoje consegue fazer esse limiar entre o sucesso e o fracasso? O fracasso, não. O erro. O erro. Tá? Desistir nunca. Né? E eu costumo também dizer que a minha mãe interrompeu as dores da família. Tá? A minha mãe tirou tudo aquilo que foi ruim. A minha mãe ficou órfã com 2 anos de idade em 1916, logo depois da Primeira Guerra. Então, esses traumas todos ela tinha. E ela contava isso como um passo para cima. Ela não passou isso como dor. Então, ela contava como é que tudo foi superado. A vivência na guerra, as dificuldades em casa. Então, isso foi interrompido. Para nós veio a gente olhar sempre o que pode ser feito. Tá? Então, quando eu olho uma situação adversa, eu olho o que ela tem de aprendizado para a gente dar o passo seguinte. Aconteceu o que não estava previsto, ou aconteceu o que poderia ter acontecido, mas serve de quê? De alavanca para dar o passo seguinte. Não ficar cozinhando aquilo que não vai me levar a lugar nenhum. Tá? Como é que eu superei a viuvez? Eu tinha uma vida boa, com uma mulher fantástica, e que do nada pegou uma pneumonia e morreu em 3 dias. Como é que eu superei isso? Por quê?
A gente sabe que é um ciclo natural da vida e que tu tem que alavancar a partir dali. Tá? Saudades é o que te deixa preso no passado. Então, eu não quero saudades, eu quero lembranças. E eu quero dar o passo seguinte. Então, quando tu pega uma situação adversa, tu usa ela como alavanca, usando uma palavra antiga, uma catapulta, para pular para o outro lado e seguir em frente. Então, as situações de vida nos levam a encontrar. Depois de passado de um tempo, eu descobri que na aviação, quando o avião cai, ninguém quer saber o culpado, né? Quer saber para não ter o próximo acidente. E isso foi uma filosofia de vida. O que aconteceu serve de alavanca para que não aconteça de novo, porque o passo seguinte tem que ser dado. Maravilha, Gilberto. Que experiência. Queria ter mais tempo para compartilharmos. Estamos chegando ao fim desse episódio. Me senti lisonjeado. Eu consigo enxergar, Gilberto, o brilho nos seus olhos em compartilhar o conhecimento. Os seus olhos brilham. E para mim, como pessoa, como empreendedor, como comunicador, nesse momento, foi de grande valia. Sempre as portas aqui da Lealcast vai estar aberto para pessoas como você, que agregou tanto nesse episódio, que falou muitas coisas, que a metodologia, o método desenvolvido SOME, que vai agregar, eu tenho certeza, para muitas pessoas. Pode ter certeza. Empresários, empreendedores precisam, tanto no setor privado quanto no público. E para nós foi magnífico. Você que está nos assistindo aí, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que é muito importante. E, faça os comentários. Faça os comentários e compartilha. Faça com que chegue em mais pessoas. Porque o que nós vivenciamos aqui nesse episódio são anos que foram construídos. Então, Gilberto, fica externado o meu muitíssimo obrigado por este tempo dedicado em abrir a sua agenda e nos atender. E eu desejo todo sucesso e êxito. Muito obrigado pela oportunidade. Compartilhar é o meu sonho, falei. Sempre compartilhar para que os outros não corram os mesmos riscos e os erros que eu cometi e servir de inspiração. Então, hoje eu estou me oferecendo com uma mentoria pelo método SOME, que é para contribuir para que os empresários, as pessoas que têm uma vontade de alcançar os seus objetivos, que venham para sonhos, objetivos, metas e estratégias. Estou à disposição no meu Instagram, no meu Facebook e também eu tenho um canal junto com meu irmão que se chama Os Irmãos Empreendedores. Então, a gente faz um trabalho legal, mas muito obrigado pela oportunidade e quem está nos assistindo, que tenha um bom proveito. Muito obrigado, Gilberto. Então, ficamos aqui neste episódio. Vou salientar, se inscreva no canal, ative as notificações, aí comente e compartilhe. Finalizamos mais um episódio com o nosso grande Gilberto Ponce, esse homem de vasta experiência. E até o próximo episódio aqui na Lealcast e te desejo um ótimo desfrute e muito sucesso. Muito obrigado pela oportunidade.